Glória a Deus. Queria que você não perdesse o foco dessa palavra. Eu sei que não é simples se concentrar o tempo todo quando a gente está em casa, mas exercite isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 11, e deixasse aberto nesse capítulo. E antes da gente falar, nós estamos numa série, né? O pastor Daniel começou a série que vem falando sobre exemplos, ou exemplar, né? Exemplar na palavra. Jefferson trouxe na conduta. Hoje vamos falar, seja exemplar na fé. E dentro dessa visão, desse propósito, é muito fácil a gente ouvir isso que nós estamos ouvindo já, terceira ministração dessa série. Mas palavras foram declaradas poderosamente aqui nesse altar. E é importante você não somente ouvir, mas como a palavra diz, você experimentar praticando isso nesses dias. Isso será determinante para a sua vida. Por isso, essa ministração, ela vai mexer no seu coração, ela vai ser uma semente que vai entrar na sua vida, no seu coração, mas venha a abastecer ainda mais, provoque ainda mais, busque ainda mais, acrescente a fé. Não fique paralisado só no que você vai ouvir hoje. Desenvolva isso na sua vida. Conforme foi falado sobre a palavra, desenvolva a leitura, busca a leitura, continue a exercer a leitura. Essa palavra vai renovar seu coração. Isso vai gerar você uma conduta. Isso vai gerar você uma vida fiel, uma vida que vai odiar o pecado, que vai abrir mão de coisas terrenas e vai abrir o coração para projetos do céu. E nessa noite eu queria pensar com você isso. Exemplar na fé. 3 princípios ou 3 verdades que eu quero iniciar essa palavra com você antes de ler o livro de Hebreus, que diz em Romanos 10:17, textos conhecidos: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós já ouvimos esse texto, já lemos várias vezes. Segundo texto que eu quero deixar com você nessa introdução, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 8, diz assim: pois vocês são salvos pela fé, pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A terceira verdade, o terceiro texto, está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3, diz assim: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor de todos vocês, uns pelos outros. Sabe o que temos em comum aqui? É que quem escreveu esses 3 versos foi o apóstolo Paulo, assim como ele escreveu 13 cartas do Novo Testamento. E nós começamos a perceber que o apóstolo Paulo, em toda a sua trajetória de vida, ele vai viver pela fé, ele vai exercer a fé, é a fé em ação, é a fé que provoca, é a fé que exorta, é a fé que encoraja, é a fé que vive diante disso. E quando nós experimentamos essa verdade, nós começamos a experimentar coisas tremendas de Deus. O apóstolo Paulo, ele me ensina preciosidades nesse tempo, aonde nós podemos perceber que ele inicia em Romanos que essa fé vem pelo ouvir. E o que é que nós podemos agarrar dessas palavras de Deus nesse dia? Qual é o interesse de Deus ao falar aos nossos corações? Quais são as suas verdades, seus decretos? E mediante ao que ouvimos, guardamos em nossos corações e aplicamos. Romanos nos diz isso, que essa fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus.
Essa também palavra fala sobre salvação, que não vem por obras, mas pela graça, por meio da fé. Você não vai construir alguma coisa para receber salvação. Não é pelo que você faz com as mãos, mas é como que você age com a boca e com o coração. É o que você diz. Se com a tua boca confessares, em teu coração creres, você é salvo. Então podemos dizer que essa salvação, ou a salvação em Cristo, vem com base na fé. Mas também ele disse, e uma coisa muito importante, alguns perguntam assim: pastor, é possível a fé crescer? Sim, esse texto me habilita a isso. Uma fé que cresce, que é desenvolvida, e isso é acrescentado em você. Por isso que Pedro diz: acrescentem a fé, a virtude, o amor. E é um processo de desenvolvimento no seu interior que começa pela fé. Então, com base nessas três verdades, eu queria destacar, começar. Hebreus capítulo 11, verso 1 até o 6 diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ele nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso mostrou que era um homem justo, e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus, deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Queria pensar com você hoje, convicções em nossos corações. E nesse início, eu queria trazer o escritor aos Hebreus. Não sabemos quem foi que escreveu. Alguns dizem que foi Paulo, Barnabé. Mais importante do que saber quem escreveu é sabermos que o Espírito Santo inspirou ou uma pessoa ou algumas pessoas para escrever esse livro tão poderoso. Queria trazer em cima dessa convicção, aonde o escritor ele trabalha como um mestre, aquele que vai oficializar uma tese. Ele vai construir algo a partir de uma afirmação que ele traz aqui. Você sabe, um professor, ele é muito bom nisso. Ele mostra aquilo que ele acredita e ele constrói aquilo que ele disse que acredita. Ele vai desenvolver um pensamento. E eu queria trazer para você isso nessa noite. O que é fé? Certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé nunca partirá de uma dúvida, de uma explosão, de um acontecimento sem uma explicação normal ou natural. Fé é convicção. Fé não se acha, fé é. E dentro dessa visão, há uma importância da fé. A fé é o princípio de um relacionamento que agrada a Deus. Então, se eu tenho fé, se eu creio pela fé, é porque começa a partir dessa fé um relacionamento que agrada a Deus. Por isso que diz o verso 6: sem fé é impossível agradar a Deus. Bem, se eu agrado, tenho fé, então é porque eu tenho um relacionamento. E Deus trabalha com relacionamento. Deus sempre foi relacional, desde a criação, e nós vamos ver isso. Sem fé, sem esperança, não há relacionamento com Deus. Fé é o princípio desse relacionamento com Deus. Relacionar-se com Deus sempre será por meio da fé. Que isso nunca virá de nós, mas é um dom de Deus. E isso é tão profundo, tão claro, tão
transformador, que Deus nos dá esse direito. Deus concedeu a cada um de nós, qualquer tipo de pessoa, aquela pessoa mais certinha, mais arrumadinha, pode experimentar. Aquela pessoa que sofreu na vida situações tristes, desanimadoras, pessoas que se viram rejeitadas, amarguradas, essa pessoa pode experimentar e viver pela fé. Ela pode ter um relacionamento. Deus não faz acepção de ninguém. Aliás, a Bíblia diz que Deus quer salvar a todos, e por meio da fé somos salvos em Cristo Jesus. Mas o que essa fé produz? Qual o resultado? Essa fé nos leva, como povo de Deus, a dar um bom testemunho. O que é dar testemunho? Cumprir o propósito de Deus na terra. Às vezes pensamos que o testemunho é simplesmente vivermos uma vida legal, tranquila. Não, é muito mais do que isso. Dar o bom testemunho é cumprirmos um propósito. Por isso que o apóstolo Paulo vai escrever nas suas cartas, e na prisão, escrevendo sua última carta em Timóteo, ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, de tudo que Paulo viveu e experimentou na sua trajetória de vida como apóstolo, ele não disse que guardou primeiro o amor, primeiro as realizações, os milagres, os feitos, não. Ele disse que ele combateu o bom combate, ele acaba a carreira e ele guardou o quê? A fé. A fé foi o sustento da vida de Paulo no percurso que ele teve diante de todos os sofrimentos e açoites, prisões. A fé o sustentou, o segurou, fez Paulo enfrentar autoridades e homens. A fé fez com que Paulo viesse a experimentar milagres, prodígios, maravilhas, receber visão de Deus, aonde o navio iria naufragar. Em visão Deus fala com ele crê e ele fala àqueles homens que não acreditaram nele. O apóstolo Paulo é um exemplo de homem de fé. Por isso, 3 verdades sobre fé que eu quero destacar com você hoje, 3 pontos para a gente construir essa ministração que vem edificar o seu coração, como tem edificado o meu coração. Em primeiro lugar, a fé que constrói ou cria. Olha comigo o verso 3. O verso 3 diz assim: pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Quando eu começo a compreender sobre construção, nós entendemos que essa construção, ela parte de um princípio, de um início. Podemos chamar aqui, como diz um estudioso, o Gênesis de Hebreus. Ele vai dizer que essa fé, mediante a criação, me faz entender que Deus existe. Talvez hoje, como eu ouvi essa semana, uma pessoa dizendo: pastor, eu estou sentindo que a minha fé está indo embora e estou duvidando se Deus existe. E eu fiz uma pergunta para ela muito básica assim: me diz uma coisa, quando você fecha seus olhos, ou quando você acorda pela manhã, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Ela foi rápida, os meus problemas. Ela foi assim, impetuosa, cirúrgica. Meu marido, isso e isso. São os problemas que estão me envolvendo hoje, relacionamentos. E eu falei assim: então fecha seus olhos. E agora eu ouço uma palavra: você é filha amada do Pai. Pronto, as lágrimas começaram a descer. Dentro dessa visão, nós precisamos entender que a fé que constrói e cria, ela vem mediante ao entendimento de que Deus existe. Pela fé, entendemos que o universo foi criado. E quando nós olhamos para Gênesis, lá capítulo 1, capítulo 2, nós vemos que logo no início a terra sem forma e vazia, mas o texto vai dizer que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Uma terra que não existia nada de beleza, um mundo aonde existia um caos, podemos dizer assim. Não tinha alegria, não tinha entusiasmo, não tinha realização, tudo era ruim. Mas Deus, Ele vai exercer uma palavra, ou vai exercer uma ação mediante as suas palavras.
E a palavra de Deus, ela cria. A palavra de Deus, ela constrói. Se você for no dicionário, você vai ver que criar e construir são sinônimos. E quando nós começamos a entender a construção, nós vemos que, independentemente do lugar que estejamos, da realidade que vivemos, com quem lidamos, o poder da palavra de Deus faz construir. Esse quadro da criação me impressiona, porque ali vai dizer que, ao invés de estar sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, um ambiente de trevas. E o que é trevas? Dor, solidão. Trevas, um ambiente de escuridão, de tristeza. Você não vê expectativa e esperança de nada. E o texto continua, onde podemos ver ali trevas primitivas. É a primeira expressão que você vai ver, face do abismo. Podemos chamar de trevas primitivas. E a primeira palavra da criação é exatamente o oposto disso. Isso me chamou a atenção nessa semana. É por isso que Deus vai dizer: haja luz e houve luz. Havia na face da terra abismo, trevas, escuridão total. E Deus vem já colocando ordem, mediante ao poder da criação da sua palavra, dizendo: haja luz. E luz é governo. Luz é para começar uma obra. Luz é para você se identificar, você saber o que está acontecendo. Alguns dizem assim: fé é um salto no escuro. Isso é uma mentira, não existe. Porque a fé trabalha com luz, fé trabalha com clareza, fé trabalha com palavra de Deus, fé trabalha construindo e não destruindo. Se você é como eu, às vezes tão desligado, você está naquele ambiente escuro, você acha que você é o Superman, né? Você tem os olhos lá, você enxerga além do alcance, e você vai descendo a escada no escuro, de repente tem um sapato, e aí você pisa naquele sapato, mas o seu corpo vai dando um mortal para tudo que é lado, você vai andando no canto, devagar, né? Aí você dá aquele dedinho, o menor dedinho do seu pé, o bonitinho lá, o menorzinho, aquele que não pode sofrer, que já é pequeno. Aí você dá na quina da porta. Já sentiu essa dor? A pessoa quer andar no escuro. E Deus vai colocar ordem em tudo, começando pela luz. Haja luz, mediante o poder da palavra. A fé me faz vivenciar, experimentar mudanças incríveis, ambientes de trevas, ambientes sem forma, um vazio sem luz, sendo transformados ambientes em luz ou de luz, ambientes que agora têm forma e cheios de vida e o melhor, para cumprir um propósito. Deus ele vai criar o homem, ele cria toda a humanidade, o homem em 6 dias, e porque ele tinha de criar. Então você fala assim: pastor, mas criou o universo, o que eu tenho a ver com essa história? O que tem a ver com isso? Eu sou uma pessoa que veio do ventre da minha mãe, nasci e estou aqui. Pensa comigo, se Deus teve o objetivo de criar o universo, e Ele vai colocar ali Adão depois, mas Ele criou todas as coisas. Se você acredita comigo que Deus criou tudo isso? Ele vai dizer para Adão, Ele vai formar Adão do pó da terra, vai dizer: Adão, agora você vai cuidar de tudo isso. Se Deus tinha o objetivo de criar a humanidade, ou criar todas as coisas, o universo, e tinha propósito, Deus também criou você para o cumprimento de porque Deus não trabalha com coisas, Deus constrói coisas, e pessoas Deus forma. Por isso que o oleiro é Deus, Ele vai formando você, Ele vai tratando você, Ele vai mexendo em você, da cabeça aos pés, de dentro para fora e de fora para dentro. E nessa formação, nesse desejo de um propósito, o relacional mediante a fé é onde eu vejo a minha importância para com Deus, porque Deus trabalha com pessoas e nomes. Ele vai dizer: isso é Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele vai dizer que é o Deus de Moisés. Ele vai dizer que é o Deus de Davi, raiz de Davi. Deus ele vai se revelar com um relacionamento pessoal.
é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac e é o Deus de Jacó. Para Abraão, ele tinha uma função e um chamado e um propósito, pai de nações. Para Isaac, seria o filho da promessa. Para Jacó, seria o pai das tribos, ou aquele líder que viria os filhos, e muitos deles seriam príncipes, aonde seria a nação de Israel. Ele disse para a própria nação de Israel: você é a minha escolhida. Ele fala isso para os seus filhos nos dias de hoje: você é a minha geração eleita, o meu sacerdócio real, a minha nação santa, o meu povo adquirido. Nós somos propriedade de Deus para o cumprimento de um propósito nesses dias. E Deus trabalha de uma forma em relacionamento, é relacional. Por isso não acho que você veio do acaso. O mundo não foi criado, e aqui prova isso. O mundo foi criado pelo poder da palavra de um Deus perfeito. E quando Deus criou o homem do pó da terra, nós vemos que ele vai falar. Não, ele vai tocar. Coisas Deus declara, pessoas Deus toca. Pastor, o senhor não sabe a minha origem, mas eu te apresento a verdadeira origem. Aquele que cria, aquele que constrói, aquele que restaura, aquele que dá novos começos na sua própria vida. Essa palavra de criação que vem trazer essa verdade em mudanças de situações tão complicadas. Vemos que esse Deus muda histórias. E Ele sabe, inclusive, quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Olha o nível de relacionamento com Deus. De Deus para conosco. Ele chega para Abraão e fala assim: Abraão, quantas estrelas? Se é que pode contá-las. E Deus sabe o nome de cada uma delas. Deus deu os nomes delas. E você acha que Deus não te deu um nome? Não, querido, Deus te deu um nome. Eu nunca vou esquecer de um momento que eu estava passando na minha juventude. E eu estava falando assim: Senhor, o Senhor existe mesmo? E foi tão urgente assim, que passou uma pessoa e falou assim: isso deve ter acontecido com você já. Deus mandou te dizer que Ele te ama muito. Uma coisa tão simples. São os nossos questionamentos que a gente sempre faz na vida. Não desse tipo, mas fazemos outros questionamentos. Nesse meu tempo eu estava dizendo. E veio uma resposta a jato. De flash. Rápida. Deus sabia onde é que Moisés estava. Deus sabia onde Davi estava. Deus sabe exatamente aonde você está hoje. E a palavra dele que cria é: eu construí um projeto para você. Eu sou arquiteto, eu sou engenheiro. Eu inclusive sei o destino. Eu sei exatamente como que vai concluir. Essa é uma noite que Deus vai alinhar o seu coração ao dele. Quando nós entendemos essa questão do propósito de Deus, que Ele tinha na vida desses homens, no universo, em relacionamento com pessoas, o apóstolo Paulo vai dizer assim em Colossenses 1,16: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. A criação ou a formação do João, da minha vida e da sua vida, é para o louvor da sua glória, é para cumprirmos um propósito que vamos honrar o seu próprio nome, tudo pelo poder da fé, mediante a fé. Em segundo lugar, além dele criar, de construir, é a fé que fala. E olha, quando a gente começa a entrar na palavra de Deus, nesse poder de falar, existe a responsabilidade, a parte de Deus, que Deus falou e construiu, haja luz e houve luz. Ele vai criando os mares, Ele vai criando todos os seres da terra, Ele vai fazendo a parte dele. Isso Deus fez. Mas fé que fala, também existe a minha parte. Podemos chamar de a minha responsabilidade. Em Romanos 10, 9 diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos,
você é salvo. Então qual é a parte de Deus? Deus criou, Deus enviou seu filho morreu por nós. E qual é a minha parte da história? Falar, declarar, verbalizar. Verbalizar o quê? Que eu creio nesse Deus, que eu creio no poder do sangue de Cristo, que eu creio que Ele morreu pela minha vida e que Ele é o Senhor da minha história, do meu coração. E quando eu faço isso, eu estou verbalizando não somente para mim, mas do mundo espiritual. Eu estou declarando no mundo espiritual que agora eu sou dono de alguém, ou seja, eu sou filho de alguém, eu tenho esperança. Agora há alguém que me domina, e esse que me domina é o meu Senhor, é o meu Salvador, é aquele que governa a minha vida. E é nesse sentido, é nesse propósito que o diabo não pode tocar nos filhos de Deus. A Bíblia diz que nós resistimos ao diabo e ele fugirá de nós. Quando você está debaixo da autoridade da palavra do Senhor, você responde a isso com fé. Mediante a fé, você está colocando simplesmente tudo de Deus dentro do seu coração. É como se o céu fosse puxado para dentro de você. Às vezes nós não entendemos isso, porque o nosso coração tem cada cratera, um buraco, uma ofensa. Pecamos a vida inteira ou erramos. Mas nessa noite, aquele que criou o universo, te criou para um propósito, é aquele que está falando no seu coração: eu posso reconstruir isso aí. Eu posso refazer. Eu posso dar novo sentido. Essa fé que fala precisa sair das letras e ser declarada. Fé que fala é aquilo que você crê. Quando eu creio ao ponto de falar, eu acredito não, eu creio que vai acontecer algo. Por isso que fé não é simplesmente um achismo e dúvida, mas a fé que não fala não é fé. Fé tem voz, fé é real. Sem fé é impossível agradar a Deus, ou seja, fé tem que ser declarada. Se eu creio, se eu experimentei essa palavra no meu coração, esse poder de Cristo que opera em mim, tanto querer quanto realizar, agora eu preciso usar a voz. Por isso que João Batista vai dizer, o texto vai dizer, tanto em Isaías quanto em Lucas: voz do que clama no deserto. Você está de frente a um deserto, como é que você age? Dentro da casa de João Batista, ele teve um péssimo exemplo, até inclusive antes dele nascer, aonde eu já preguei sobre isso. Zacarias ouve do anjo, mas não acredita, está orando para que Isabel fosse mãe, e o oposto da fé, ou podemos dizer inimigo da fé, é a incredulidade. E a incredulidade veio, mesmo ele orando, estando realizando um trabalho sacerdotal dentro do templo, ele não acredita, ele não crê na palavra do anjo que estava na presença do Pai. Quando a gente entende isso, nós precisamos exercer o poder da palavra, da voz, que Deus coloca essa palavra no nosso coração. Por isso que vai dizer em João, quando nós recebemos Cristo, o pastor Eduardo pregou isso semana passada, lá em Santa Felicidade. Ele não coloca uma gota, Deus coloca um manancial. Ele não coloca um pedaço de pão, Ele coloca o pão da vida inteiro dentro de você. E é por isso que dentro do seu interior vai fluir um rio de águas vivas. Por que interior? Porque é coração. E aí, quando estamos cheios desse rio, cheio da vida de Deus, isso vai vir o quê? Mediante a palavra. Então, quanto mais eu tenho do Espírito, quanto mais eu tenho da palavra, quanto mais eu sou cheio dessa verdade, eu começo o que a boca fala, o que o coração está cheio. Se esse rio me encheu, se esse rio me dominou, esse rio de Deus começou a me governar, eu começo a governar junto, eu começo a criar junto, eu começo a falar junto, porque o clamor que está aqui dentro venha para a minha língua, para a minha boca, e isso sai, isso é falado. Mas o que essa fé pode gerar em nós? O que eu vou verbalizar é qualquer coisa, é qualquer direcionamento. Deus não trabalha assim. Olha isso, a fé pela palavra vai gerar instrução.
Olha o que diz Isaías 50, verso 4. O soberano Senhor deu-me uma língua instruída, para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. Ou seja, quando esse rio entra, quando o pão da vida entra, quando essa palavra entra, ela me instrui. E ela coloca as palavras nos meus lábios. Então tudo que eu vou pedir tem a ver com o coração de Deus. Eu não peço coisas que venham a querer me satisfazer, trazer os meus privilégios e os meus conceitos, não. Eu começo a pedir no outro nível. Senhor, o que está no teu coração eu quero na terra, o que está no céu eu quero na terra, o que o Senhor quer construir eu também quero, o que o Senhor quer falar eu também quero falar, quem o Senhor quer mover, quem o Senhor quer curar, aonde eu devo ir. O assunto do céu é o assunto que está dentro de mim, e eu quero viver isso agora e hoje para sempre. Quando vivemos cheios dessa glória, quando vivemos cheios desse rio, Deus começa a levantar pessoas, e os milagres, os prodígios, salvação, começa a acontecer de uma forma natural. Por quê? Porque o sobrenatural mexeu no seu coração, algo aconteceu, e assim eu sou instruído pelo poder dessa palavra. A fé pela palavra me gera ousadia. Aquele que fala comigo, agora me dá autoridade para falar. Olha o que está em Jeremias 1, 8 a 10. Jamais te sintas aterrorizado diante deles. Eu quero que você grave bem isso, porque às vezes a gente está aterrorizado, né, Ed? Vem os medos, pensa na mamãe, né? Aquele câncer chegou, o terror, pânico, desespero. Olha isso aqui. Fé pela palavra que gera ousadia para falar. A Nina não aceitou o câncer. A Nina leu o coração de Deus, leu Isaías 53, ele falou assim: eu já levei sobre mim as enfermidades. Fé em ação, fé que gera a palavra. Jamais te sintas atemorizado diante deles, porque eu sou contigo, a fim de proteger-te. Assim diz Yahvé. Então o Senhor estendeu a mão e tocou minha boca e declarou-me: eis que a partir de agora coloco as minhas palavras em tua boca. Vê, eu hoje concedo autoridade a ti sobre as nações e reinos da terra, para arrancar, despedaçar, destruir e exterminar, mas também para edificar e plantar. Quando Deus coloca essas palavras no nosso lábio, no nosso coração, a fé vai mudar o nosso vocabulário. Pela fé, ela muda o nosso coração. A fé muda os nossos olhos, vai mudando os nossos sentidos, nossa mente. E as palavras que estão saindo agora não tem a ver com o que eu quero ou desejo, tem a ver com o que Ele escreveu, tem a ver com o que Ele disse. Essa fé, ou a fé pela palavra de Deus, ela transforma, ela traz mudança em ambientes, em vidas e em corações. Por isso que Paulo vai dizer: cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também nós falamos. Quando cremos, falamos. Bem, a fé cria, constrói, a fé fala, e dentro dessa fala tem os seus desdobramentos. Mas em último lugar, fé que produz bom testemunho. E olha o que está no verso 2b. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Olha o verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quando a gente entende que fé produz bom testemunho, eu preciso olhar para a vida desses homens que aqui estão no capítulo 11, que viveram pela fé. Bem, eu olho para Abel e a oferta que ele entrega, ela continua falando mesmo morto. Pela fé,
reconhecido como justo, quando Deus aprovou suas ofertas. O testemunho de Abel continua falando, ou o bom testemunho continua falando até hoje, e vai falar até a volta de Jesus. Uma oferta, um sacrifício que não foi feito de qualquer jeito, mas foi feito de todo o coração, que foi feito com verdade, que foi feito da melhor forma, com nível de excelência. Por isso o pastor Eduardo disse aqui, aquela mulher que lavou os pés, ou que derramou aquele perfume caríssimo nos pés do Senhor, aquela oferta ninguém esquece. Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não via, movido por santo temor, construiu uma arca. E aqui eu quero que você leve isso para a sua vida. A fé que constrói. Ninguém viu a destruição que Deus traria sobre a terra. Lembra de Noé? Dilúvio? Ninguém viu isso. Ninguém viu a terra engolida pelas águas. Lembra do impacto profundo? Alguém viu, alguém identificou, alguém estava no computador lá e teve um direcionamento, alguém viu. Ninguém viu a chuva, mas pela fé, Noé constrói uma arca onde o tempo está todo ensolarado. E aí é interessante, porque agora pessoas vão chegando perto de Noé falando assim: e aí, louco, o que você está construindo? O que você está fazendo? Você acha que vai chover? E está Noé trabalhando 10 dias, 20 dias, está anos, e vai ano, e vai tempo construindo. E eu fico imaginando a quantidade de vezes que Noé ouviu as desconstruções das verbalizações de pessoas que nunca construíram nada. Nunca construíram nada. Mas Noé está construindo, porque Deus disse: Noé, construa. Noé, comece a construir. Eu sou com você. Levanta, e eu tenho todas as instruções. Deus falou com Noé para construir. Deus, por meio da sua palavra, deu instruções. Mediante a fé ele começou a produzir, criar, desenvolver. Resultado, testemunho na vida de Noé. Homem que salvou toda a sua família. Aleluia! Quando ouvimos a voz de Deus na construção, na criação, nós entendemos um propósito. O propósito na minha vida é o propósito de salvar a sua família, a sua casa, a sua descendência. Noé experimentou isso. Muitas pessoas não construirão e não construíram nada, mas amam criticar quem está construindo pelo poder da palavra de Deus. Eu já fui alvo disso. Tem gente, Ed, que não constrói nada. Não constrói um ministério, não constrói uma família, não constrói relacionamento, não constrói laços familiares, não constrói amor, não constrói gestos de amor, não constrói evangelismo, não constrói nada, mas sempre tem uma palavra de criticar uma geração. Geração, você que está me ouvindo, pelo poder do nome de Jesus, pare de ouvir essas vozes e comece a construir pelo poder da palavra de Deus. As pessoas vão ver. Mas as pessoas também querem falar. Ouça a voz daquele que já escreveu a construção para a tua vida. Tire da sua vida pessoas que só querem destruir os sonhos de Deus na sua vida. Caminhe com pessoas que querem construir sonhos com você. Caminhe perto de pessoas que querem construir sonhos com você. Pastor, e os outros? Ore por eles. Mas perto de você, perto de mim eu tenho gente que sonha. Perto de mim eu tenho gente que sonha o mesmo projeto. Vamos conquistar, vamos. Foi assim, o Ministério Holy é assim, Santa Felicidade é assim, essa igreja foi construída assim também. Pessoas que somam, pessoas que desejam o mesmo sonho de construir algo. E isso precisa ser uma lei para a gente. Essa fé que fala, Deus falou, Noé acreditou, creu e construiu. Noé deve ter dado um grito assim na casa dele: povo, construção de uma arca. Ué, que é isso, pai? Ué, construção de uma arca. Daqui a pouco tem filho com madeira, filho com martelo, filho com prego, filho com parafuso. Tá toda a família trabalhando. Comece você. Pastor, ninguém acredita, eu sou louco, estão me chamando de louco na minha casa. Comece você. E Deus vai usar a sua vida no meio desse caos. Em último, a fé
que vem pela palavra produz um testemunho incrível. Por quê? Porque viveram pela fé e hoje se tornaram exemplos, heróis da fé. Por isso que quando nós cremos no nome de Jesus, que Ele deu a vida por nós, por você e por mim, Ele passa pela cruz, Ele morre, Ele ressuscita e está vivo. Ele foi o que mais construiu, porque Ele estava com o Pai até a sua volta. Ele foi o que mais falou palavras de vida e de fé. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Levanta, anda. Quem te acusou? Ele foi o que mais produziu, ou foi o perfeito no bom testemunho. O bom testemunho é concluir o propósito de Deus na nossa vida. Alguém disse, bom mestre. Ele vai dizer, por que bom? Bom só o Pai. Porque para o judeu, você só pode dizer de um serviço concluído, ficou bom. Por isso que eu me encanto com Jesus, o nosso modelo de fé. Jesus, Ele vai andar por aldeias, desacreditado por muitos, críticos, fariseus hipócritas. Ele vai chegar a realidades onde não tinha expectativa, esperança para o paralítico, para o cego, para uma mulher pecadora. E Ele para, Ele toca, Ele conserta os olhos, ou Ele vai criar um novo olho. Ele vai colocar amor no coração, Ele vai trazer vida. Sabe, queridos, na nossa trajetória de vida, muitas coisas estão acontecendo para tirar a nossa fé e fazer a gente parar de falar. Mas nessa noite eu queria que o Espírito ativasse a tua língua. E talvez você não conseguiu guardar algumas coisas, ouça de novo essa mensagem e faça anotações. Porque o diabo fará de tudo para roubar essa semente de fé no seu coração hoje. Mas eu quero só dizer para você, fé, ela vem para criar, ela constrói. A fé fala e a fé dá bom testemunho. Amém? Queria chamar aqui a banda para a gente encerrar. E eu queria orar com você que está em casa. Pastor, como é que eu faço para entregar minha vida para Jesus? É agora. Você pode dizer o que eu disse em Romanos: se com a tua boca confessares, em teu coração creres, você é salvo. É um ato. Pastor, a minha fé estava indo ralo abaixo. Eu não sei mais nem quem é Deus. Nessa noite nós vamos orar. Você vai verbalizar. E essa fé vai crescer novamente dentro de você, em nome de Jesus. E você vai dar bom testemunho. Fé sem obras é morta. Mas repare, primeiro a fé, depois as obras. Você precisa estar com o seu coração cheio de fé, para que tudo que você venha realizar, saiba de onde que foi a origem, o porquê você fez e para quem você fez. Amém? Se você está aí entregando sua vida a Jesus, eu vou fazer essa oração com você. E você pode repeti-la comigo agora. Repita assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para o Senhor habitar dentro de mim. Eu te reconheço como meu Senhor e o meu Salvador, Jesus Cristo. Eu declaro que a partir de agora a minha vida é propriedade de Jesus para todo sempre. Eu oro agora em nome de Jesus. Amém?
Você que verbalizou essa oração, eu queria que você escrevesse nos comentários e deixasse o seu telefone. Ou, se você não quiser deixar seu telefone, você ligasse aqui na igreja, dissesse o seu nome, atendimento na igreja, normal, durante a semana. Nós queremos cuidar de você, discipular você, e você passar pelo processo até você ser batizado. Mas também, Deus começa a falar no meu coração aqui, pessoas que entraram nessa ministração hoje com o coração cheio de disfunção, tristes, desanimados, frustrados, enganados. Por que está acontecendo isso hoje? Deus existe, Ele fala, Ele constrói, Ele quer fazer você deixar um bom testemunho nessa terra. Por isso eu queria orar pela tua vida. Eu queria que você vivesse isso nesse dia, para que a sua vida venha caminhar, frutificar, crescer e ser desenvolvida. Nós vamos cantar, sim. Eu queria que você levantasse, que você vivesse isso nessa hora no poder do nome de Jesus. Senhor, nós cremos no poder da tua palavra, e nós queremos abençoar o teu povo que está em casa. Essa palavra que é viva, poderosa, eficaz. Venha, Senhor Deus, agindo agora em cada lar. Que toda perturbação, inquietação, todo medo, toda falta de fé, a descrença, Senhor Deus, os questionamentos, murmurações, venha agora nesses lares trazendo vida. Profetizamos vida, quebrantamento. Agora, Senhor Deus, em nome de Jesus, sopra o teu vento de restauração. Constrói, Pai, traz um recomeço em nome do Senhor Jesus. Que seja uma noite de novos recomeços, que seja uma noite de um recomeço contigo, a fonte da fé, a fonte de vida, a fonte do amor, aquele que é o dom do amor, da salvação, da reconstrução dos nossos corações hoje. Venha acontecer agora nesses lares, em nome de Jesus, amém. Enquanto estivermos cantando, o encorajamento é: eu quero dar um bom testemunho na minha vida, pela fé. Pela fé eu vou dar um bom testemunho. Se você quer viver isso nesses dias, até a volta de Jesus, até o dia que você morrer, escreva aí: eu quero dar bom testemunho pela fé. Eu vou deixar marcas da fé, assim como esses homens deixaram. Eu, João, vou deixar um legado de fé, marcas de fé na minha geração, em nome de Jesus, amém.